Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Eu estava dizendo ali, o evangelista Dimas, eu estava assim querendo cantar um corinho que a igreja canta, a gente canta tanto aqui, mas esqueci, passou da mente, eu já tentei lembrar e não consigo lembrar. Eu sempre que vou ministrar, eu gosto de louvar um corinho, né? Mas eu esqueci o que estava na minha mente, não lembro mais. Amém? Mas vamos lá. Meus irmãos, é motivo de alegria, né? Estar aqui junto com os irmãos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas não está. Às vezes até poderia estar, mas não está. Às vezes está trabalhando, que eu, muitas vezes trabalhando, e às vezes até poderia estar aqui, mas por causa do cansaço, né, evangelista? Às vezes do cansaço, e você chega em casa cansado e não vem. A verdade é essa. Às vezes você chega, eu mesmo às vezes eu venho direto para a igreja, sem trocar de roupa, porque se eu vou para casa para trocar de roupa, quando chego em casa, você não volta, porque eu saio de casa todo dia, de 4 horas da manhã, e chego de 8, 9 da noite, todos os dias. E quando é lua cheia e lua nova, eu saio de casa de 2 horas da manhã. E é minha correria. Amém, meus irmãos? Mas não perca a oportunidade de adorar o Senhor nesta noite, porque só Ele é digno de honra e glória e louvor e de majestade. E você está aí. Glória a Deus, porque nós estamos aqui. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Livro de Tiago. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que esperar todo mundo abrir. Todo mundo encontrou? Amém. Livro de Tiago, de número 1. Tiago, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisas alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não liberalmente nos lança em rosto, e serei dada. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado, de uma parte para outra. Não pensai tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passa como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosura aspecta, a aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Amém? Até aqui. Até aqui. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu conhecia um irmão, o irmão Sandro. E quando eu aceitei Jesus Cristo, irmão, vamos lá em casa. E ele tinha um barzinho lá em Prazeres, lá em Cajueiro Seco, eu era combeiro na época, eu bebia lá, comprava cerveja. E quando eu cheguei, aceitei Jesus numa quarta-feira aqui nessa igreja. E na quinta-feira eu fui na casa dele, ele me levou lá. Aí a esposa dele chegou e disse assim a mim, aí ele disse, olha, o irmão Antônio agora não bebe mais, ele agora é crente. Glória a Deus. Aí ela disse a mim assim, irmãos,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense porque você aceitou a Jesus Cristo que as lutas vão acabar. Não pense que você aceitou Jesus que as perseguições, que as decepções vai acabar. Te prepara para receber tudo isso. Que vai ter bênção, vai, claro. Que Jesus já disse que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então, a irmã, ela já me orientou, ela já me falou essas coisas. E quando eu deparo aqui com esse livro, com essa leitura que nós fizemos aqui no livro de Tiago, esse livro foi escrito, o propósito desse livro é esse, é ensinar aos crentes, é dizer para o crente como ele deve viver, o que ele vai enfrentar. Aqui tem no primeiro ponto desse livro aqui, no propósito desse livro, para encorajar os crentes, primeiro ponto, para encorajar os crentes que vivia passando aperto, que vivia sendo perseguido, os crentes judeus da época. Aí Tiago vem e escreve esse livro encorajando os crentes. Olha, te prepara porque é assim. Foi assim que o propósito desse livro. O segundo propósito, para corrigir crenças errônicas. A crença errônica a respeito da natureza da fé salvífica, que hoje não é diferente no nosso meio, que nós estamos vivendo, que você vê por aí, que nem o pastor estava falando aqui agora, na internet, é tanta coisa que você vê, e Tiago, ele escreve esse livro, já naquela época, já dizendo aos irmãos, olha, é assim que funciona, tem cuidado. Só faltou ele dizer assim, olha, vocês façam como os crentes Bereia, porque quando Paulo e Silas, ele começava a pregar, os crentes bereanos estavam aí, ele falando aqui, e os crentes olhando na Bíblia, para ver se era verdade o que ele pregava, para ver se era verdade o que ele falava, aí o Tiago, ele escreveu esse livro já dizendo aos irmãos, olha, te prepara, cuidado com as crenças errônicas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pastores, porque o negócio é sério, e você precisa estar ligado na videira, você precisa estar ligado nos céus, para não ser enganado. E o terceiro ponto, era para exaltar os crentes, concernente a resultado prático da sua fé e vida de retidão nos bons costumes, para exaltar os crentes. Olha, lê a palavra de Deus, porque quem lê a palavra não é enganado. Tinha um comercial na televisão, muitos tempos atrás, que nunca mais eu vi, do Jornal do Comércio, que dizia assim, para saber, tem que ler. Lembra desse comercial? Aí Tiago vem e escreve esse aqui no terceiro ponto, exaltando os crentes, para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, você não vai ser enganado. Quando você conhece a palavra, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, porque você está ligado, você conhece a palavra. Amém? Esse foi o propósito desse livro. Tiago, ele escreveu esse livro nesse propósito, para exaltar o crente, para dizer ao crente que, olha, cuidado com falsos mestres, cuidado com falsas doutrinas, cuidado, lê a palavra, acredita na palavra, porque você que lê, você que conhece, você não vai fracassar, você não vai desistir. Amém, meus irmãos? Você não vai desistir. Eu tinha um tio em São Paulo, tem, que ele não morreu, está vivo. E ele era crente. E quando eu ligava para ele, eu não era crente na época, quando eu ligava, já aceitou Jesus? Ele, não. E toda vez era uma bronca que eu levava, porque eu não era crente e ele era crente. E em 2005 eu tive que ir em São Paulo. Um dia ainda eu vou contar meu testemunho aqui, pastor. Deixa eu completar tudo, que eu estou juntando tudo, porque vai ser bênção. E eu fui para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, fui para casa da minha irmã, para Limeira, de Limeira fui para
São Bernardo do Campo, e de lá fui para Campinas, para casa dele. Ele foi me esperar na rodoviária. Quando chegou na rodoviária, uma surpresa, né, que ele não esperava. Quando eu cheguei lá, Pai do Senhor, crente. Abençoe os olhos, assim, Pai do Senhor, crente. Aí ele, ei, que me chama de Toninho. Eita, Toninho, eu não sou mais crente, eu caí. Mas que foi que houve? Você me incentivava tanto, eu era capaz de dar em mim por telefone, porque eu não era crente e você era crente. Que foi que houve? Meu sobrinho, eu vou lhe dizer uma coisa. Diga, tio Zosa. Não era que o pastor estava vivendo com uma irmã? Aí eu digo, aí você olhou para o pastor e esqueceu de Jesus. Aleluia. Você olhou para o homem. Aleluia. Então você sabe, era o pastor. O que é que tem a ver? Você tem que olhar para Jesus, meu tio. Se você olhar para Jesus, vai buscar para não ser enganado. É assim que Tiago, ele nos ensina nesta noite. Amém, meus irmãos? Vamos agora. Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, é a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em coisas alguma. Essa é a primeira instrução. Aquilo que eu estava falando é o propósito do livro de Tiago. O propósito foi esse. Esse aqui é ele dizendo aqui, olha, meus irmãos, tenha paciência. Acredita no Deus que tu serve. Não deixa se levar a qualquer vento de doutrina. Persevera na fé. Olha para o céu, porque a Bíblia diz que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele não vem do homem. O nosso socorro, ele não vem do presidente Bolsonaro. O nosso socorro não vem para o problema que você está enfrentando. Não tem que olhar para o problema que eu estou enfrentando. Você não tem, você pode estar aí na sua cadeirinha e dizer assim, irmão Antônio, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto. Claro, eu não sei, mas o meu Senhor sabe. A Bíblia diz que nada passa despercebido dos olhos do meu Deus. Nada passa despercebido, porque Deus está contemplando tudo. Mas, irmão Antônio, mas ainda não chegou. Mas vai chegar, crente. Continua crente, continua esperando, continua acreditando no teu Deus, porque é um Deus que não falha, é um Deus fiel. Aqui pregou uma missionária, a missionária Tânia, e ela disse assim, olha, uma coisa da fidelidade de Deus, uma coisa, agora eu esqueci como ela falou, mas uma coisa de Deus é a fidelidade, e Deus, ele é fiel. Só precisa você acreditar, só precisa você esperar. Mas já faz tanto tempo, presbítero, já faz tanto tempo. O tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a gente só precisa esperar, a gente só precisa acreditar, a gente só precisa esperar no nosso Deus, porque Deus, ele é fiel, porque Deus, ele não vai nos decepcionar. Eu posso decepcionar você, mas o meu Deus não vai lhe decepcionar. Espera, continua crente, porque vai chegar, vai chegar a hora, aleluia, vai chegar a hora da tua bênção, vai chegar a hora da tua vitória. Eu não sei quando vai ser, eu não sei, mas o meu Deus sabe. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. O meu Deus sabe de todas as coisas. E aqui ele diz assim, ó: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto. Quando você pede alguma coisa para o homem, ele quer alguma coisa em troca, não é? Dá uma coisa aqui, esperando outra lá na frente. Mas o meu Deus, ele não é assim. O meu Deus, ele não é assim. Quando você pede e você acredita, ele dá.
e não só dá o que você pede, Ele vai dar muito mais. Muito mais. Livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Quando Deus chamou Salomão para ser rei. Em 2 Crônicas, 1 Crônica 1:7. Amém? Todo mundo achou? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste o meu de grande benevolência com Davi, meu pai. A mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grandioso povo? Então Deus disse a Salomão: porque quando houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, conhecimento para que pudesse julgar o meu povo, sobre o qual eu te pus de rei. Sabedoria, conhecimento te são dadas, e darei riqueza, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Amém, meus irmãos? É isso quando você confia em Deus. É isso quando você pede a Deus. Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Você vê, Salomão pediu sabedoria, e Ele deu tudo. Quando você pede, quando você acredita, quando você confia, Deus, Ele te dá em dobro. Ele não só dá o que você pede, mas Ele dá em dobro. E nós precisamos, meus irmãos, acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nessa palavra, viver esta palavra, porque o nosso Deus, Ele vai ser e será sempre fiel nas nossas vidas, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele não nos abandona, mesmo você na sua fraqueza, mesmo eu na minha fraqueza, mas Deus, Ele está contemplando, Deus, Ele está velando, Deus, Ele está cuidando, mesmo no silêncio. Às vezes o silêncio de Deus dói, né, irmão? Você espera e nada chega, parece que o céu está de bronze, nada desce, mas Deus, Ele está contemplando. Deus, Ele está dando sabedoria a você. Deus está dando forças para você passar, para eu passar. Aqui tinha um crente aqui, uma família, aqui só quem tem aqui do meu tempo é a irmã Cícera. Ela está ali, uma família que chegou aqui de outro país. Tinha neto, você conheceu neto? Não. Neto, Tamires, são 3 irmãos e a esposa e a mãe, que ele não tinha pai. E Neto aceitou Jesus aqui, nem falava a língua da gente, mas foi bênção nas nossas vidas. E dia de domingo a gente saía para evangelizar, e ele foi morar em Pontezinha, e um dia a gente saiu para evangelizar, ele almoçou lá em casa, foi para casa. Quando chegou em casa ele ligou para mim, disse: Tonhão, eu não aguento mais, vou desistir. O que foi que houve, Netão? Mamãe está bêbada, Tamir está bêbada, Neto está bêbado aqui. Parece que eu estou aqui com 10 toneladas nas costas.
Aí eu dei um glória no telefone. Ele disse: você quase estoura meu ouvido nessa luta e você deu um glória. Por que você fez isso? Netão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Se tu está com 10 toneladas nas costas, Netão, segura e vai-te embora. Não solta essas 10 toneladas, porque tu pode levar. Se você está com 10 toneladas nas costas, se você está com 20 toneladas nas costas, meu irmão, não desista, segure e vai em frente, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos soltar, Ele não vai desistir de você, Ele vai estar seguro com você, e você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar no nosso Deus. Quando o Senhor falou agora daquele negócio do carro, me veio na minha memória, eu sentado ali, eu quase que pedi o microfone para contar um negócio, mas depois eu digo, vou deixar para contar quando eu estiver pregando. Aqui como todo mundo aqui é casado, né, eu tive um problema sério com a minha esposa. Há uns tempos atrás, antes do pastor Renato chegar aqui, ou não. Eu acho que foi, no comecinho do pastor Renato chegava aqui, eu acho que foi, não sei se ele já tinha chegado ou não. E eu conversei com um pastor aqui da igreja, né? Ele era da igreja, mas já tinha saído, estava em outra igreja, mas é um pastor que eu conhecia, que eu confiava muito nele. Aí eu fui lá, como era meu pastor, considerava muito, e pastor, eu preciso falar com o senhor. Fala, Tonhão. Aí eu contei o que estava acontecendo, né? Eu contei o que estava acontecendo e eu esperava dele uma resposta, né? De alívio, que nem você lembra que pastor, eu quero falar com o senhor, foi sobre a minha filha, e a resposta que eu queria, o senhor me deu. Lembra que eu liguei para o senhor, a gente se encontrou lá no Bom Preço, e eu conversei a situação da minha filha, e a resposta que eu esperava naquele dia, o senhor me deu. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o senhor e lhe usando, porque o senhor deu a resposta que eu queria ouvir. E esse pastor, quando eu conversei com ele a minha situação, ele disse assim a mim: Tonhão, o meu apartamento é grande, tem 3 quartos, tem um sobrando. Tem um é meu de minha esposa, outro é de fulano dos filhos, né? E tem um sobrando. Pega o que é teu e vai morar lá em casa. Eu fiquei olhando assim. Pegue suas coisas e vai morar lá em casa. Você não vai pagar aluguel, não precisa me pagar nada. Fica lá até você organizar a sua vida. Depois você aluga um apartamento, né? Outra negona por aí, né? Foi a resposta que o pastor me deu. O pastor, o senhor estava contando aqui, e eu lembrei disso aí. Eu digo, não, isso não é a resposta que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma palavra de conforto, eu queria ouvir uma palavra para me botar lá para cima, não uma palavra para separar-me da minha esposa. Eu cheguei em casa, conversei com a neguinha, nós sentamos e conversamos, e já estamos juntos aí há 38 anos. Amém, meus irmãos? Estamos juntos. Quando você quiser, procure um homem de Deus para conversar. Procure a Deus. Ora a Deus. Você quer uma resposta de Deus? Você quer saber uma resposta de Deus? Vem para a igreja. Não fica em casa trancado, com medo, com depressão. Vem para a igreja, porque aqui você vai ter resposta. Quando você chegar, você fica atento à irmã que está lá na porta. Você fica atento aos louvores da igreja. Você fica atento na pregação. Você fica atento a uma coisa que a criança vai falar para você. Porque eu tenho certeza,
se você vir para a igreja, você não vai sair sem a resposta que você espera, porque aqui é lugar de resposta, porque aqui é onde Deus fala, porque aqui é onde Deus revela, porque aqui é onde Deus cuida, onde Deus trata. É a casa do Senhor, meu irmão. Está com problema? Venha para a igreja. Não fique em casa, não se tranca dentro de um quarto com depressão. Não se tranca no quarto, não, eu não vou para a igreja porque eu me decepcionei com fulano. Vem para a igreja, corre para o templo, porque aqui tem palavra. Amém, meus irmãos? Asaf passou por uma situação difícil. É porque é grande o Salmo 73. Mas tem uma fase, já no final, ele vai dizer assim: olha, quando eu pensei em escorregar, quando eu pensei em sair, eu corri para o templo, e lá eu tive palavra, e se ergueu e está aí. Entendeu, meu irmão? Corre para o templo, corre para a igreja, porque aqui tem palavra. Você não vai sair do jeito que você entrou, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos voltar para o texto. Peça, porém, dá liberalmente, e não será lançada em rosto, e será dada, e será lhe dada, né? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Amém? Peça com fé, acreditando que Deus vai fazer. Não duvide. Amém? Peça, porém, com fé. Vamos para Mateus. Livro de Mateus. Cadê Mateus? Mateus capítulo... Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui. Mateus 14, 22. Mateus no capítulo 14. E o capítulo 14, o versículo de número 22, que diz assim, ó: certa vez, Jesus estava com a multidão, e ele despediu a multidão e mandou os discípulos ir, ó, vai, depois eu vou. Os discípulos foram-se embora, e está aqui, ó. E logo ordenando Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se e diziam, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu irmão, não duvide. Não duvide. Peça com fé, peça com garantia, não duvide de Deus, não tenha medo. Quando você pedir, peça com fé, peça com garantia, porque Deus, Ele vai te surpreender, Ele não vai te deixar só.
só, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai estar contigo, Ele vai te surpreender, porque Deus, Ele é fiel. Quando pedirem, pede com fé, sem nada duvidar, porque o que duvida, a palavra diz aqui, o que duvida é semelhante a uma onda, que vai para lá, o vento sopra, ela volta, o vento vai, ela vai, o vento sopra, ela volta. O homem que pede, que não tem fé, é aqui, é feito uma onda que é levada com vento de um lado para o outro lado. Então, meus irmãos, peça com fé, acredite, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, Ele não vai nos decepcionar, porque a prioridade de Deus é nos fortalecer, é nos ajudar a chegar, porque os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele vai nos ajudar a chegar. O nosso Deus, Ele vai nos fortalecer a cada dia, para que nós possamos permanecer firme na sua caminhada, na sua ida para encontrar com Jesus Cristo, amém? E aqui no capítulo 12 diz assim, olha, bem-aventurado o varão que sofre tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Quando nós passarmos por todas essas lutas, quando passarmos por essas dificuldades, quando nós passarmos, meus irmãos, por essas perseguições, quando nós passarmos por tudo isso, de cabeça erguida, sabendo que tem um Deus que está velando, sabendo que tem um Deus que está cuidando, quando passar por essa tentação, quando passar por isso, receberá a coroa que o Senhor tem prometido para aqueles que amam, para aqueles que o amam. A Bíblia diz que quando nós passarmos por tudo isso, nós receberemos a coroa que o Senhor tem prometido para aqueles que amam. Então, meus irmãos, não tenha medo. Acredita. Eu sempre digo assim, sabe, que a Bíblia é o manual do crente, né? A gente, assim, que você lê a Bíblia, cada dia mais você vai aprendendo. Mas eu particularmente, eu acho esse livro de Tiago, assim, sabe, é para ensinar o crente mesmo, é para exaltar o crente mesmo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Esse livro de Tiago é esse livro, assim, que vem para injetar assim um crente, sabe, pastor? Bora-se embora, você está frio, você está caindo, e esse livro ele vai assim dar aquela injeção para você caminhar, para você, impulso para você ir. O livro de Tiago é um livro pequeno, ele tem 5 capítulos, e ele tem 108 versículos. Eu já li esse livro um bocado de vez. Eu acho que o livro que eu mais li na Bíblia até hoje, pastor, foi Tiago e Apocalipse. Eu já li a Bíblia assim, toda só 2 vezes. Mas os livros eu já li muito. Eu acho que o Tiago e o Apocalipse foi o que eu mais li. Porque eu amo esse livro de Tiago. Porque, irmão, nesses anos que eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus aqui no dia 30 de novembro de 2004. Já passei por muitas lutas, irmão. Já passei por muita dificuldade. Glória a Deus que eu estou de pés. Porque se eu não tivesse me firmado, aquela irmã que me deu aqueles conselhos, se eu não tivesse me firmado aqui nessa Bíblia, no livro de Tiago,
o que eu já passei, o que eu já vi. Eu não estava mais aqui, eu estava lá no mundo tomando cachaça de novo, eu já tinha voltado para lá. Mas eu creio no Deus que liberta, que cura, que salva, que leva para os céus. Eu creio nesse Deus que sustenta aquele que procura, aquele que acredita, aquele que busca. Eu creio nesse Deus. Então, meus irmãos, para encerrar, não é, pastor? Então, meus irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: não desista. O problema está grande, não desista. O vento está soprando, não desista, porque o nosso Deus, Ele é grande. Olha, quando os discípulos, ele estava naquela noite, estava preocupado, o vento soprando, as ondas levando o barco, quando ele estava soprando, quando ele estava desesperado, Jesus vem por cima dos problemas daquele discípulo. Jesus vem andando por cima da água. Qual é o teu problema? O maior problema que você está enfrentando hoje está debaixo dos pés do Senhor. Não tenha medo de enfrentar esse gigante. Não tenha medo de enfrentar essa luta. Continua crente. Continua buscando, continua esperando, continua acreditando no teu Deus, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus que não vai nos decepcionar. Amém, meus irmãos? Acredita, confia, espera, não está tanto tempo, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Eu tive uma perca muito grande. Depois eu vou contar tudo isso aqui. E eu fui trabalhar de manhã, aí vinha um cara numa bicicleta, que ele não sabia de nada de mim, vendendo lanche. Aí ele parou a bicicleta assim, de frente ao prédio do pastor Augusto, que naquela barracazinha daquele menino lá. Aí ele parou a bicicleta com uma caixa de isopor na frente, vendendo sanduíche, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Ele disse assim: varão, Deus não dizer que Ele vai restituir tudo que roubaram de tu, Ele vai te dar em dobro. Aquele menino não sabia de nada da minha vida. Isso já faz uns mais de 15 anos, eu acho. Mas eu estou esperando, porque eu sei que vai vir. Mas faz mais de 15 anos. Mas eu sei o que vai vir, porque meu Deus é fiel. E se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque o meu Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Você recebeu esta palavra de Deus? Se coloque sobre os seus pés. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer ao Senhor por o seu ensinamento, agradecer ao Senhor por este culto, agradecer ao Senhor pela sua vida. E amanhã, estaremos aqui amanhã para organizar, a igreja para sexta-feira. Amanhã nós estaremos aqui, eu, a missionária Messia,